Hoje eu tinha bastante conteúdos para gravar, mas eu não estava me sentindo muito bem e minha barriga está com uma distensão abdominal grande, como vocês podem ver. Eu não estou de lado, senão vocês iam reparar de verdade. Então eu pensei, de todos os conteúdos que eu posso gravar, um conteúdo sobre alguns desconfortos do primeiro trimestre é o mais adequado, porque eu estou grávida, eu estou nesse momento que eu estou gravando, em volta de quase 2 meses. Esse vídeo só vai ser postado bem depois quando eu contar publicamente. Eu sempre esperei com todas as minhas gestações bastante para contar, ainda mais trabalhando com gestantes. Meu próximo vídeo vai ser sobre isso, né? Porque não contar que você está grávida nos primeiros 3 meses, assim, publicamente. Isso também é uma questão cultural, mas essa questão cultural também tem raízes muito profundas, tanto em tradições quanto na ciência. Bem, em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso, mas hoje eu estou com muita distensão abdominal. Eu tive minha primeira gestação gemelar, minha segunda gestação de um bebê, o Leão, e agora minha terceira gestação, então totalizando 4 filhos. Todos os primeiros trimestres foram para mim as mais desafiadores em relação aos enjoos e cansaços. Então, hoje eu estou falando aqui, vou falar sobre os enjoos. Porque, em primeiro lugar, se você está assistindo esse vídeo e você está com enjoos, o que é muito provável, porque é um dos primeiros motivos para você assistir esse vídeo. Se você vomita, eu não passei assim por muitos vômitos, mas enjoos eu tive sim na minha gestação gemelar. E na minha segunda gestação eu não tive tantos enjoos, muito cansaço no corpo, mas não tantos enjoos. Um vazio ali no estômago parecia, mas não enjoos. Entretanto, os enjoos agora na minha, eu quero dizer quarta gestação, mas é quarto bebê. Na minha terceira gestação, os enjoos estão vindo muito fortes, como também na minha gestação gemelar. Então, eu estou aqui, eu sou mestre em nutrição e tenho formações em várias medicinas tradicionais, e eu estou dizendo isso porque eu quero que você entenda que para mim foi um caminho muito óbvio achar soluções na nutrição, na alimentação, quando eu senti os primeiros enjoos na fase dos gêmeos, isso anos atrás. Então eu, além de entender sobre o assunto, eu tinha uma motivação muito forte de não me sentir bem, eu queria uma solução para aquilo. Então naquela época eu já investiguei muito sobre, e essa vez, deixa eu ver, 4 anos depois, quase 5 anos depois, com muito mais conhecimento e muito mais experiência, eu estou aqui para te dar dicas muito, muito valiosas. Às vezes as pessoas ao seu redor, quando você está sentindo esses enjoos ou esses cansaços, as pessoas ao seu redor não entendam de verdade pelo que você está passando. Eu vou dar um exemplo, a minha mãe, meu Deus, como eu amo ela, mas os inícios das gestações dela foram muito tranquilas, então ela não sentiu um cansaço enorme, ela não sentiu enjoos. Então, uma realidade diferente, porque ela também tem uma constituição diferente, uma genética diferente. Todas nós temos constituições, perfis únicos diferentes. Então, isso é um bom ponto de partida, você entender mais sobre a sua individualidade, sobre o seu corpo. Então, eu falo muito sobre isso, eu tenho um material disponível que fala exatamente apenas sobre isso, para você entender melhor seu corpo, que está disponível tanto no meu site quanto no site da Baby Loading, que é a minha empresa, que também já existe fazem quase 5 anos, minha empresa na qual eu amparo, né, porque quem faz o trabalho mesmo é a mulher, na minha empresa na qual eu amparo as mulheres que estão querendo engravidar, as mulheres gestantes e as mulheres no recém-pós-parto. Então eu realmente te convido a entender melhor o seu próprio corpo, e também faz com que o fluxo desse vídeo seja ainda melhor, mas eu estou fazendo esse vídeo para você entender sem o uso do material também.
mas eu recomendo que você faça o teste do seu perfil. Então, todas nós temos um perfil único. Dito isso, na Ayurveda, várias medicinas tradicionais têm diferentes formas de ver os perfis únicos, mas todos as medicinas tradicionais trabalham, todos, né, não querendo generalizar, mas muitas das medicinas tradicionais trabalham com os elementos. Então, de uma forma muito simples, tem pessoas que têm muito mais fogo, eu acho que todo mundo conhece uma pessoa assim, e tem as pessoas que são bastante terra, muito estáveis, muito confiáveis, um pouquinho mais lento no modo de agir, entretanto dão uma estabilidade. Aí também tem as pessoas extremamente criativas e essas pessoas que parecem conseguir sonhar muito com muita facilidade e tem mais elementos, mas de uma forma muito simples. E quando estamos falando sobre a primeira fase da gestação, bem no início, quando o feto está se estabelecendo na parede do útero, é uma fase de bastante turbulência, não é um trabalho fácil, né? Tem muitas mulheres que nas primeiras semanas estão grávidas, mas acabam perdendo o bebê e nem sabem, porque realmente é algo muito trabalhoso para o corpo manter o bebê no útero, se fixar na parede do útero. Então tem uma certa turbulência. Então, nesse momento, precisamos criar equilíbrio. Então, você consegue refletir comigo, né, que as pessoas que são mais kapha, ou seja, que tem mais terra na sua constituição, essas pessoas, por natureza, são estáveis. Então, nessa fase, por mais que tenha turbulência, se mantém relativamente bem, o que não causa tantos desconfortos no início da gestação. Isso não quer dizer que não podem ter desconfortos mais para frente. Entretanto, no início da gestação, essas mulheres tendem a ter gestações mais tranquilas. Entretanto, as mulheres que têm bastante pita, que é esse fogo, ou as mulheres que têm bastante vata, que é esse ar, o éter, elas tendem a ter inícios de gestações um pouquinho mais tumultuadas. Então, quando você conhece o seu perfil único, fica muito mais fácil de conseguir achar um equilíbrio. E quando falamos sobre as náuseas, o que funciona então para uma pessoa não necessariamente funciona para outras pessoas. Para outra pessoa, eu trabalho com muitos gestantes. Então, tem mulheres que se beneficiam de hortelã, infusões de hortelã, chá de hortelã, e outras mulheres de gengibre. No meu caso, o gengibre nem sempre funcionou. Também depende de como você usar gengibre. Gengibre ralada, por exemplo, ou gengibre em pó não é recomendado, né? Gengibre em pó já tem uma característica muito quente. Entretanto, hoje eu vou falar sobre algumas dicas que funcionaram para mim e algumas dicas que funcionaram para outras gestantes. Eu tenho um material falando especificamente sobre isso, mas aqui nesse vídeo eu quero contar assim da minha experiência e da minha vida, porque eu acredito que assim o vídeo vai fluir mais. Então, em primeiro lugar, e isso vale para qualquer constituição, é questão de equilíbrio. Então, na alimentação, temos alimentos que são muito picantes, pimentas, por exemplo, mostarda, por exemplo, e temos alimentos que são muito salgados, por exemplo, o peixe, né, por natureza é mais salgados. Temos alimentos que são mais doces, os carboidratos, não estou falando sobre doce de açúcar, tudo bem que o melado também é mais doce. Então, queremos achar um equilíbrio na alimentação. Então, por exemplo, falando por mim, alimentos muito picantes, como cebola, alho, tudo isso te tira um pouquinho fora do equilíbrio, porque são temperos fortes e dão um gostinho gostoso, por mais que nas minhas gestações eu não achava no início isso muito gostoso. Então, tudo que for muito forte, mostarda, pimenta, frituras, você quer deixar de lado. Pense numa alimentação o mais suave possível, pensando em raízes. Eu amo raízes em muitos momentos na vida de uma mulher. Raízes, mandioca, batata,
você comer o arroz, mas sem alho e cebola. Simplesmente colocar temperos mais suaves ou apenas sal, colocar um pouquinho de manteiga ghee. Então, realmente optar por uma alimentação muito suave. As frutas frescas, quanto mais fresca, melhor, que dá uma certa vitalidade, que também pode ajudar a aliviar os cansaços. Dito isso, isso é a base. Isso é a base para então você equilibrar um pouco as náuseas. Tem algumas receitinhas então que podem ajudar, só que por mais que as receitinhas aliviam, não vão resolver para a maior parte das mulheres, não vai resolver tudo, mas você simplesmente conseguir ter uma melhora é muito valioso já. Assim, você sentir pelo menos horas e horas bem, ou você sentir uma pequena náusea, mas não aquela náusea que não consegue nem levantar da cama. Então, a receita que mais funcionou para mim, além da alimentação suave, na minha primeira gestação, a alimentação suave ajudou muito, mas na minha terceira gestação, então agora, eu entrei com temperos mais específicos. Então, para mim, o que funcionou muito mesmo, meu Deus, muito grata, é a infusão. É uma receita da Ayurveda. Você faz um chá, então uma infusão com as sementes de coentro e as sementes de erva doce. Na receita original também vai uma pitadinha de sal e uma pitadinha de açúcar mascavo. Também na medicina tradicional chinesa, o açúcar mascavo e o melado, principalmente, são muito recomendados. Eu já vi muitas gestantes melhorando com uma receita que eu fornecia, que era muito simples. Era você ralar gengibre na água, ferver aquela água e adicionar melado. Ajudava muitas gestantes, muito simples e muito funcional, mas para mim o que eu mais tinha facilidade de tomar e o que mais ajudava o meu corpo era então infusão de coentro e erva doce. Quero dar uma outra dica que eu não vejo muitas pessoas falando, que é a massagem do abdômen. Eu estou com distensão abdominal porque realmente eu tenho nesse momento muito vata nessa região. Então eu tive distensão abdominal em todas as minhas gestações, o que faz sentido porque o início, não estou falando do primeiro trimestre, mas o início do primeiro trimestre, não bem o início, mas assim, lá por semana 3 até a semana 9, é uma fase muito vata. Então, uma fase de bastante desequilíbrio. E o que pode ajudar é você, então, massagear a sua área do abdômen. Você massageia em sentido horário, então. E você pode usar um óleo mais denso, como o óleo de coco. Você pode aquecer a banho-maria ou você pode aquecer no meio das suas mãos. O que eu fazia, porque teve dias que eu estava assim muito exausta, porque por mais que eu entenda sobre certos aspectos, eu fui da minha vida normal, entre aspas, para a vida de gestante. Então sempre tem uma fase de adaptação, e a fase de adaptação me pegou, e eu ainda eu estou amamentando o meu outro filho, porque ele tem 1 ano e pouco. Vou fazer um outro vídeo sobre isso, a questão de amamentar enquanto você está grávida. Mas voltando para a massagem, então você faz a massagem com o óleo, que é mais denso, fazendo sentido horário, e você realmente vai sentindo onde você sente mais desconforto quando você apertar. Não faça força até doer, só vai sentindo e fazendo movimento. Isso realmente pode te ajudar. Para finalizar, eu quero destacar algo que eu vi na prática muitas vezes, que é realmente muitas náuseas são comuns na parte de manhã ou até no início da tarde. E uma coisa que eu observei muito, também fora das minhas gestações, mas agora ficou assim muito nítido, é como aquilo que comemos à noite afeta como estamos de manhã, principalmente em questão dos temperos. Então, o dia que eu comi uma comida que tinha então mais temperos, tipo alho e cebola, aquela madrugada foi muito difícil, e aquela manhã então, porque você tem que entender que quando você dorme, seu corpo faz uma limpeza. Então, de manhã, muitos desses depósitos estão
na sua língua. Então, você fazer uma raspagem da sua língua, você lavar muito bem a sua boca, realmente eliminar as toxinas, fazer xixi de manhã, tudo isso é muito importante para eliminar as toxinas, para você se sentir bem. Então, eu espero muito, muito que esse vídeo tenha te ajudado e eu te desejo uma ótima gestação.